Você sabia que o nosso corpo produz diariamente um gás volátil? Não, não é esse tipo de gás. É o CO2. Fala, futuros doutores! Fala, futuras doutoras! Eu sou o professor Ipo e você está no Nerd Comédia! Antes de adentrarmos na acidose respiratória propriamente dita, vamos falar um pouco sobre a fisiologia do CO2. Calma. Aqui não é aula de bioquímica e muito menos de ciclo de Krebs. Ela está aqui somente para demonstrar para vocês de onde vem o CO2 que nós produzimos diariamente. Ufa! Este CO2 provém do metabolismo celular. Aqui nesta imagem do ciclo de Krebs podemos ver pelo menos 3 moléculas de CO2. Este CO2 faz parte do dejeto da célula, é o cocô. Nós seres humanos não usamos o CO2 como moeda energética, então precisamos jogar para fora esse CO2, que é um ácido volátil. Aqui ao lado podemos ver como esse CO2 se difunde pelos tecidos. A pressão de CO2 é de 40 mg de mercúrio. Já dentro do tecido, dentro da célula, nós teremos em média 46 a 45 milímetros de mercúrio, 5 milímetros de mercúrio a mais. Essa diferença de pressão de CO2 fará com que o CO2 saia da onde tem mais e vá para onde tem menos. Uma espécie de socialismo do CO2. Mas aqui funciona. E quando a pressão parcial de CO2 dos tecidos se igualar à pressão parcial de CO2 da corrente sanguínea, nós não teremos mais a difusão do CO2. Está exemplificado aí no capilar venoso. Se observar, a pressão parcial de CO2 é 45, se igualando à pressão parcial de CO2 dos tecidos, que também é 45. E uma vez esse CO2 na corrente sanguínea, ele é captado pela hemácia. Calma. Aqui não é aula de histologia, apesar de saber que vocês amam essa matéria. Papá, tenho medo! Trouxe essa lâmina somente para mostrar para vocês que será a hemácia que transportará esse CO2 até os alvéolos. E nos alvéolos, a pressão parcial dentro do alvéolo de CO2 é 40 mg de mercúrio. Já dentro do vaso sanguíneo, no capilar arterial, sim, arterial, porque no coração, quem carrega CO2 em maior quantidade é a artéria pulmonar. E a veia pulmonar carrega sangue rico em O2, indo contra aquilo que muita gente acha que sangue arterial é somente rico em O2 e sangue venoso é rico em CO2. Então, no capilar dos alvéolos, o sangue rico em CO2, o sangue arterial, ele difundirá o dióxido de carbono devido à diferença de pressão. A mesma coisa que aconteceu lá no tecido. Se nós olharmos, a pressão parcial de CO2 dentro do alvéolo é 40 mg de mercúrio e dentro do sangue arterial está 45. Essa diferença de 5 fará com que o CO2 se difunda para o alvéolo e do alvéolo seja expelido pelos pulmões. Mais uma vez o socialismo atuando. Quem tem mais, doa para quem tem menos. E quando as pressões se igualam, se nós olharmos aqui no terminal venoso, a pressão de CO2 alveolar é a mesma da pressão de CO2 do sangue. Então, neste momento, não haverá mais difusão de CO2. Agora que você já entendeu a produção, a difusão e a liberação do CO2, vamos entrar em acidose respiratória propriamente dita. Jura? Sério, jogador? Nós sabemos que o pH sanguíneo é de 7,4, tendo variações toleráveis de 0,05, 35 ou 45. Para termos uma acidose respiratória, precisamos primeiro que o pH esteja abaixo de 7,35. Segundo, precisamos que a porcentagem de CO2 esteja acima de 45 mg de mercúrio. Essa condição de termos o CO2 elevado na corrente sanguínea se chama hipercapnia e tem diversas causas para que isso aconteça. Parada cardiorrespiratória, afogamento, depressão do sistema nervoso central ou do centro respiratório, apneia, paralisia dos músculos respiratórios. Mas veja que todas elas têm um denominador comum, que é a hipoventilação alveolar. E a única forma de podermos eliminar o CO2 é através da respiração.
devido ao CO2, o dióxido de carbono, ser um ácido volátil. Agora, você sabe por que o CO2 altera o pH sanguíneo? Assista esse vídeo aqui que você vai aprender. O link está na descrição, logo abaixo aí. Diferente dos distúrbios metabólicos, os distúrbios respiratórios podem ser classificados em agudos ou crônicos. E para sabermos se esse distúrbio é agudo ou crônico, precisamos usar a regra do bicarbonato. Esta regra diz que se nós tivermos o aumento de 1 mEq por litro de bicarbonato para cada 10 mg de mercúrio de CO2, estaremos diante de uma acidose respiratória aguda. Ou, se tivermos aumento de 4 mEq de bicarbonato para cada 10 ml de mercúrio de PCO2, estaremos diante de uma acidose respiratória do tipo crônica. Não entendeu nada, né? Eu não entendi o que ele falou. Vamos aos exemplos. Temos uma pressão parcial de PCO2 de 50 ml de mercúrio e um bicarbonato de 27 mEq por litro. Se levarmos em consideração esta regra, podemos observar que temos o aumento de 10 mg de mercúrio de PCO2 para 1 mEq de bicarbonato, caracterizando a forma aguda da acidose respiratória. Isso acontece porque quem vai responder a este aumento de CO2 na corrente sanguínea será a hemácia. Podemos ver nesta imagem que o CO2 que se difundiu da célula entra na hemácia e, uma vez dentro da hemácia, ela vai se associar a uma molécula de água, se tornando ácido carbônico. Um hidrogênio desse ácido carbônico se dissociará, se tornando em bicarbonato e H+, um hidrogênio. Este bicarbonato sairá da hemácia através de um cotransporte com cloro. Por isso, em um primeiro momento, teremos o aumento do bicarbonato no plasma, devido à resposta das hemácias, em questões de segundos. Porém, as hemácias têm capacidade limitada na produção de bicarbonato. Por isso, esse valor de 1 para 10. Já na forma crônica, teremos a resposta renal, que, como já foi dito, é uma resposta muito mais eficaz. Por isso, 4 para 10. Vamos aos exemplos. Se olharmos na forma crônica, o pH estará abaixo de 7,35. A PCO2 estará acima de 45. No caso aqui do exemplo, 50 ml de mercúrio, caracterizando a acidose respiratória. Agora, se olharmos para o bicarbonato estará acima de 26. No exemplo aqui, ele está em 30 mEq por litro, caracterizando a acidose respiratória da forma crônica. Porque na forma crônica teremos o aumento de 4 mEq de litro de bicarbonato a cada 10 ml de mercúrio de PCO2, se contarmos a partir de 40. Agora, se você quer saber como o rim faz para reabsorver grandes quantidades de bicarbonato, você precisa assistir esse vídeo aqui. Lá eu explico tintim por tintim como se dá a regulação renal do pH. Bom, no mais é isso. Acho que ficou bem explicado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que estarei respondendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar outros amigos. Na próxima aula, quinta-feira, às 20 horas, estarei postando o vídeo sobre a alcalose respiratória. No mais é isso, doutores. Vou ficando por aqui e tchau!